É um prazer estar aqui novamente com vocês. Estamos iniciando mais um programa da série Nave Sensibilidade. Nesta nave, a vida flutua em dois espaços: o real e o imaginário. E no encontro desses dois espaços, criamos um novo mundo, um mundo que pode viver em harmonia e que tudo depende de nós, depende de você, do nosso estado de espírito combinado com o mundo real. E quando há este sincronismo, tudo passa a ser possível. É assim amenizamos as dificuldades que vivemos esmagadas na realidade do viver. Esta é a nave sensibilidade. Entre, relaxe, que a nave sensibilidade vai decolar. Estamos aqui mais uma vez para produzir o programa Nave Sensibilidade. Muitos de vocês se recordam e sabem que esse programa ele foi ao ar por muito tempo. Nós o levávamos a vocês através da internet, na Rádio Batida. Não havia imagem, logicamente, era uma emissora via internet. E fizemos muitos sucessos. Até hoje, nós somos cobrados pelo retorno desse programa. Mas houveram diversas dificuldades técnicas, não só de nossa parte, mas também da parte da emissora. E, infelizmente, nós tivemos que parar com a produção. A semana passada eu fiz um teste, um vídeo, na verdade um vídeo teste, o qual eu acabei disponibilizando ele no YouTube. E recebi muitas mensagens parabenizando, me dando coragem, me dando força para que eu fizesse mais. Aí me veio na ideia a possibilidade de fazermos o programa Nave Sensibilidade aqui pelo canal do Poeta. É logicamente que a configuração desse programa é diferente daquele que era feito lá na Rádio Batida. Lá nós tínhamos algumas vantagens, digamos assim, e também algumas desvantagens. A vantagem é que lá nós podíamos colocar músicas que os direitos autorais eram pagos lá pela emissora e nós não tínhamos nenhuma restrição. Já que, infelizmente, nós não temos essa mobilidade por causa do direito autoral, que é justo, né? A pessoa que trabalha, que produz, ele tem que ganhar pelo seu dinheiro, pelo seu direito intelectual. Então nós respeitamos isso, assim como eu quero que respeitem também o meu direito, né, de criação. E não quero que eu seja penalizado por isso. Então, mas também nós temos outras vantagens, porque nós temos imagens, né? Nós temos outros recursos que nós podemos, ao longo da produção, ir melhorando, a cada vez mais melhorando. Agora, uma coisa eu posso garantir: o conteúdo é o mesmo e o conteúdo será melhor ainda. Podem ter certeza. E então, o programa eu vou produzir da seguinte forma. Nós vamos fazer 4, eu vou chamar de Nave Sensibilidade, a série. E a série que nós vamos fazer agora é a que eu comecei a fazer o vídeo lá atrás, que se chama O Medo.
E nós vamos dividir isso em 4 partes. A primeira parte eu vou considerar que eu já fiz lá naquele vídeo. Vou fazer hoje a segunda parte. A semana que vem faço a terceira parte. E na semana subsequente, a 4ª parte, onde termina a série. Aí no próximo a gente entra já com outro tema e que nós vamos designar qual é, né? E assim vamos tentar fazer daqui para frente. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente muda e faz uma outra configuração. Tá bem? Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, logicamente. Preciso das críticas, dos elogios, logicamente quem não gosta de elogio, né? Mas a crítica também é importante para que a gente possa ir melhorando, para que a gente possa ir adequando e crescendo cada vez mais e levando maior qualidade para vocês. Eu digo o seguinte: todos os dias da minha existência, eu desejo dividir os meus sonhos com todos que me ouvem e me observam. E para reparti-los, eu uso palavras. São palavras vivas. São palavras que crio e recrio em forma de vida. São palavras revestidas de sentimentos puros. São palavras que nascem aqui dentro do meu coração e são processadas em meu pensamento. É assim que conto os milagres da vida. Eu não acredito em magia, não mesmo. Magias são ilusórias, não são verdadeiras. O milagre, sim. O milagre é real. O milagre serve como confirmação daquilo que é possível. O sol, ao nascer, é um milagre. A lua, ao aparecer, é um milagre. O beija-flor, quando está pairando sobre uma flor, isso é milagre. A vida é um milagre. E é nisso que eu acredito. Constantemente eu recebo mensagens de pessoas argumentando o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Onde? Como? As pessoas, às vezes, me parecem agoniadas, me parecem tristes, muitas vezes perdidas, muitas vezes sem rumo. Aí eu penso nisso todos os dias. E procuro encontrar uma forma de levar uma palavra, uma mensagem a estas pessoas para que elas encontrem o seu caminho, para que elas não se desanimem. Sabe, eu creio que o Pai, Ele não nos dá uma cruz maior do que aquela que podemos carregar. Por isso nós não podemos desanimar. Às vezes a gente sente a cruz pesada, mas sempre haverá alguém que vai aparecer com um paninho umedecido, limpando, não deixando o nosso suor escorrer pelo rosto. É isso que eu acredito. E cabe a nós ajudar essas pessoas. Não carregar a cruz delas, mas amenizar o seu sofrimento. Com palavras, com gestos, com a demonstração de amor. Eu acho que nessas pessoas está faltando a emoção. E nós temos que fazer emergir essa emoção a qualquer custo. E eu, como poeta, faço os meus poemas
para levá-los. Eu não sei desenhar. Eu não sei pintar um quadro. Eu não sei cantar. Eu não sei tocar uma música. Então, eu construo os meus cenários com as minhas palavras. E cada um cria o seu cenário da forma que sabe. Não importa, pode ser uma fala, pode ser um cantar, pode ser uma tela pintada, não importa. Eu faço com as palavras. E com as palavras eu desenho a beleza do firmamento, o encanto das estrelas, a magia da lua, o perfume das flores, a exuberância dos jardins floridos. Eu sempre digo, precisamos manter os nossos sonhos, transformá-los em gestos, em ações. Porque tudo na nossa vida começa com um sonho. Não há o que é feito na vida que não começou com um pensamento, com um sonho, com um desejo. Eu levo as palavras às pessoas para que nelas despertem os seus sonhos. Na verdade mesmo, todos nós podemos fazer o mesmo. Não importa como. Se com palavras, se com falas, se com gestos. Não importa. Não importa a forma. Só precisamos fazer que nos compreendam. Quem está perdido em seu próprio caminho, em seus próprios pensamentos, precisa de uma mão amiga. E nós estaremos dispostos a estender essa mão às pessoas que estão precisando. Eu tento fazer a minha parte, espalhando por todos os cantos harmoniosos e inspiradores sonhos. São sonhos recheados com paciência, com o néctar da esperança. É assim que eu espero que todos olhem a vida com a brandura de um olhar confiante, cheio de amor e de respeito à paz. Hoje estamos vivendo um período agonizante, porque estamos perdendo a capacidade de produzir o nosso próprio sustento. É como se estivessem tirando debaixo dos nossos pés o chão. O resultado disso são pessoas que chegam ao ponto de ter medo do medo. Já perceberam isso? Como as pessoas estão com medo só de imaginar o medo. Só de imaginar o medo já lhes dão calafrios. Parece que nesta hora as dúvidas são suas implacáveis vozes traidoras. Essas vozes que os fazem perder forças que normalmente os fariam ganhar. E não ganham pelo simples fato de ter medo de arriscar. Outra vez, é o medo do medo. Então eu vos digo, não precisamos ter medo do medo. O medo é também nosso aliado, desde que saibamos lidar com ele. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, que nos faz pensar, que nos permite criar uma estratégia boa para fazer algo sem errar.
O medo é uma reação obtida a partir de algum estímulo físico ou mental. E estes, por suas vezes, geram uma resposta de alerta. Esta reação, sem que percebamos, gera uma resposta fisiológica. Então, o estímulo físico e o estímulo mental nos geram uma resposta fisiológica. E quais são essas respostas? Tremor, suar frio, sensação de arrepio, agonia, desespero e tantos outros. Esses são efeitos físicos. O medo tem muitas variações. Uma das mais notáveis, a mais notória, é a ansiedade. Na ansiedade sofremos por antecipação. Temos um encontro do imaginário. Você sofre por antecipação, por aquilo que ainda não aconteceu. Mas o medo é tanto que te faz sofrer. O medo do medo. Conheço pessoas intelectualmente muito bem desenvolvidas espiritualmente, conhecedoras profundos da palavra de Deus, que sofrem profundamente de ansiedade. Nesse caso eu pergunto, isto é fé? É fé de verdade? Não sei. Não sei. Bem, o assunto fé nós vamos tratar num outro episódio. Vamos falar sobre a fé, que também é um assunto bastante extenso. Mas não vamos falar sobre isso agora, porque senão nós vamos misturar as coisas e acaba não dando certo. Eu sei que o medo é bom e também é ruim. Depende de como nós o encaramos. Então você tem que parar e pensar na situação em que você se encontra e analisar. Assim é possível traçar uma escala de grau de medo, no qual o máximo seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade. Se você controlar a ansiedade, você vai transformar o medo em coragem. E se você deixar a ansiedade te dominar, você vai transformar a ansiedade em pavor. E daí é um pulinho a doença que chamamos fobia. E se você reparar, hoje, o caos que espalharam, as dúvidas que espalharam, as mentiras que espalharam, já está causando pavor nas pessoas. E já estão se tornando fobia. Isso é doença. Portanto, temos que aprender a dominar o medo. Ao mesmo tempo que ele é importante obstáculo para nosso crescimento, para seguirmos diante, também pode ser destrutivo. Ele em demasia pode nos prejudicar, nos paralisar diante da ameaça e sem querer deixar uma oportunidade escapar. Bem, nós já falamos mais uma parte sobre o medo e no próximo episódio nós vamos continuar falando sobre o medo. Agora,
vamos mudar um pouco de assunto. Eu recebo muitas mensagens através das redes sociais. Para dizer a verdade, eu não consigo ler e até responder todas, porque são milhares que eu recebo. E eu agradeço muito a todas as mensagens que me mandam. Mas, certa oportunidade, eu recebi uma mensagem que eu achei interessante. Eu recebi um elogio. E, logicamente, esse elogio me deixou bastante feliz. Quem não gosta de um elogio, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, esse elogio me deixou um tanto quanto preocupado. Embora a mensagem tenha sido carregada de carinho. A mensagem me qualificava como um gênio. Me qualificava como um gêmeo. Imagina eu, um gênio, um simples poeta, chamado de gênio. Eu estou anos-luzes distante de ser um gênio. Mas, pensando nisso, resolvi fazer um poema sobre esse tema. Porque eu procuro inspiração em tudo aquilo que vejo, em tudo aquilo que leio. Eu sempre procuro uma inspiração. E essa pessoa, felizmente, me inspirou. E eu fiz um poema. O poema se chama Gênio Nem Pensar. E ele diz assim: nem sempre minha boca consegue dizer o que está construído em meus pensamentos. Ainda bem que temos mãos e dedos que tocam nos teclados do meu computador e que me fazem transcrever tudo aquilo que penso e que sinto. Na verdade, pouco tenho a dizer. Procuro ficar calado na maior parte do tempo. Ouvir é melhor para aprender. Quase sempre não digo tudo aquilo que penso. Apenas me restringo a pensar. Porque assim sei que terei inspiração para escrever. Acho engraçado quando alguém me rotula como gênio. Não que eu ache ruim. Não acho. Não acho mesmo. Até que a ideia de ser gênio não é ruim. Mas não quero ser gênio. Penso que já tenho problemas demais, o suficiente para viver como um homem. Creio que ser gênio deve ser difícil demais. Deve ser muito chato. Também deve ser uma vida monótona e sem graça. Porque os gênios não têm destino. E eu, ao contrário dos gênios, vivo pelo destino. Penso que com o tempo os gênios ficam esquecidos. Eles ficam muito tempo aprisionados numa caixa ou numa bola de cristal. Ficam ali. Até que alguém acidentalmente toca naquele objeto e o liberta para ser escravo eternamente. Sabe de uma coisa? Pensando bem, eu prefiro ser apenas um poeta. Um simples poeta. Porque um poeta é livre no seu pensar, é livre no seu dizer, e com o passar do tempo será sempre lembrado apenas com o que se pensou e o que se transcreveu para o papel.
Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do poema. Então, nós estamos chegando ao fim de mais este episódio. É a segunda parte da série O Medo. Eu gostaria de pedir que vocês, se pudessem me mandar mensagens, elogios, críticas, e que vocês pudessem dar o seu like, aquele que não foi inscrito no YouTube, se puder, o faça, eu vou ficar agradecido. E pode dar também um dislike. É ruim, mas faz com que a gente cresça e com que a gente melhore ainda mais aquilo que a gente se propõe a fazer. No próximo episódio, eu vou contar uma história, como fazia lá na Nave Sensibilidade, na Rádio Batida. Uma história para caracterizar bem o medo. O que é que o medo nos faz? Muitas vezes o medo tira até a vida, onde a gente poderia ganhar a vida. Então me resta aqui agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvir e espero que vocês tenham gostado do programa. Obrigado e até próximo episódio na semana que vem. Muito obrigado. Um beijo no coração para todos vocês. Que Deus os proteja.